Bom dia, amigos. Lucas aqui de novo nesse canal completamente improvisado e esquisito para falar sobre minhas esquisitices, que são meus joguinhos de tabuleiro que eu amo de paixão. E hoje a gente tá aqui para continuar aquela série naquele formato se vale a pena ou não, conforme a gente fez nos outros vídeos, tá? E hoje não vou enrolar, vou direto pro assunto, que eu tô aqui para falar de um puta de um clássico, tá? Difícil quem não vai conhecer. E sem enrolação é o Eldritch Horror, o jogão que todo mundo conhece, muito consolidado aqui no Brasil e lá fora. Se você não conhece, provavelmente você está iniciando agora no hobby. Nesse caso, eu te desejo boa sorte. O Eldritch Horror, para quem não conhece, ele é um jogo cooperativo de 2 a 8 pessoas. Sempre achei esquisito ele ser até 8 pessoas. Não joga esse jogo em 8 pessoas, pelo amor de Deus, senão você vai ficar 12 horas jogando ele, tá? Ele é um jogo a la Mansions of Madness, a la Arkham, em que a gente vai ter um ancião ali que está dominando o mundo e os jogadores são investigadores que têm o papel de desvendar 3 mistérios para ganhar o jogo e derrotar um ancião, tá? E eu vou dar uma explicada, né, conforme vai passando um vídeo aí pra vocês também, pra vocês terem uma noção de como que ele fica na mesa, tá? Então, basicamente, é um jogo que se passa em 3 fases. Apesar dele ter um setup bem demoradinho, bem chatinho de se fazer, porque tem cartas específicas que você precisa e tudo mais, depois que você começa a jogar, o jogo é bem tranquilo, bem simples, apesar de ser demorado de 4 a 5 jogadores, de 6 pra cima nem se fala então, tá? Vai rodar ali umas 4, 5, 6 horas nesses números aí, tá bom? A primeira fase é a fase de gameplay propriamente dita, ali todo mundo vai jogar, todo mundo vai se mover pelo mapa, fazer testes, pegar recursos, enfim. É na hora ali que todo mundo consegue se preparar e consegue se locomover ali pelo mapa grande que tem esse jogo, tá? A segunda fase é a fase de encontros, que é, na minha opinião, a parte mais legal desse jogo. Você vai ter encontros ali de acordo com o local em que você está, então vão ter cidades específicas, encontros selvagens, encontros de pistas, encontros de outro mundo. Então é a parte ali do jogo em que você vai ter que fazer testes conforme os atributos que o seu personagem tem. Tá? Na terceira e última fase é a fase do tabuleiro, basicamente, ali que vai ter uma carta de mito, que muito provavelmente vai ser uma coisa ruim, que vai afetar todo mundo e vai dificultar cada vez mais, né, os jogadores, tá? O flow do jogo é esse, tá? Então você joga, se move, faz um encontro, é o mito, volta tudo de novo e assim vai. Apesar de ser bem simples, isso também acaba deixando o jogo um pouco repetitivo, na minha opinião, tá? Então você sempre vai ali andar, fazer alguma outra coisinha, pá, já é o encontro, já é o mito, repete, tá? Então o jogo, se durar muito, ele vai ficar bem repetitivo, tá? Se ficar mais de 3 horas ali jogando, na minha opinião, ele acaba ficando um pouco insuportável depois de um tempo. Você não aguenta mais, só quer que acabe. E esse ponto leva ao ponto que eu acho mais fraco desse jogo, principalmente da caixa base, tá? Tô falando aqui da caixa base, não tô falando de nenhuma expansão. Esse jogo, apesar dele ter 4 anciões, tá? Diferentes, você tem diversos personagens ali, acho que 10 ou mais personagens para você escolher, tá? É uma variedade boa. Entretanto, a caixa base não tem muitas cartas de encontro, principalmente os encontros de cidade. Tá, então aqueles encontros verdes, laranjas, enfim, aquelas cartinhas vêm poucas na caixa base. Se eu não me engano, vem de 10 a 12. Então, se você jogar uma partida que muito provavelmente ela vai demorar, tá? Se você jogar uma, né, após essa, você já vai saber meio que de cor tudo. Então, ou você espera um tempo até você dar uma esquecida nas cartas, ou elas vão começar a repetir com muita facilidade e isso acaba estragando o jogo, na minha opinião. Porque daí você já meio que sabe o que vai acontecer e não tem muita graça, tá? Esse é um grande problema que eu vejo na caixa base, né? O que faz com que expansões para esse jogo, se você realmente gostar dele, sejam extremamente necessárias. O que, infelizmente, hoje em dia é um puta de um problema, tá? Eu não sei o que aconteceu com o Eldritch, mas a caixa base dele é relativamente barata no mercado de usados, tá? Vai variar ali entre uns 250 a 350 reais a caixa base, o que eu acho um preço justo pelo que o jogo propõe. Entretanto, as expansões, grande maioria delas estão fora de tiragem, tá? Grande maioria. E o que acontece é que estão num preço absurdo. Então eu já vi gente pedindo aí por expansão do Eldritch mais de 600, 700, 800 reais, uma expansão que vai adicionar algumas coisinhas ali, tá? E o principal, vem mais cartas. Então, as expansões que tem para esse jogo, na minha opinião, aquelas que adicionam tabuleiro, que adicionam, enfim, formas diferentes de eventos acontecerem, eu acho legalzinho. Mas o principal para mim é carta de encontro, porque na minha opinião, isso é a alma do jogo. Você fazer um encontro, ser diferente e tal, você ficar instigado por aquilo. Então, a partir do momento que isso acaba, o jogo não fica com uma rejogabilidade muito alta. Vou falar aqui sobre o segundo ponto, que hoje em dia é o que não me dá vontade de jogar esse jogo mais. Quando eu comecei a jogar Eldritch, tá? Ele foi um dos primeiros jogos que eu tive acesso. Então, pra mim, na época, ele era fenomenal. Nossa, eu achava maravilhoso e tal. Jogar o dadinho pra testar e não sei o quê. E passou e não passou, e me fudi. Beleza.
O problema é, conforme você vai entrando mais nesse mundo aqui de jogos, você começa a perceber que Eldritch, na verdade, ele não tem muita estratégia. Esse que é o problema para mim. Então, por exemplo, você pode se preparar, você pode, né, sair pelo mapa ali procurando recursos, melhorando seus atributos, só que o problema é que você nunca vai saber que tipo de teste que vai ser colocado para você na fase de encontro. Então você nunca vai saber se vão testar força, observação, determinação, então você nunca vai poder estar preparado certamente para alguma coisa. É sorte mesmo, você vai rolar um dado, você vai rolar 3 dados, ou você vai rolar 5 dados, então tudo acaba sendo determinado na sorte. E é sempre isso, sempre. Para fazer encontro, você rola dado para fazer os testes. Para os combates com os monstros, você rola dado, 2 vezes inclusive. Então você está o tempo todo ali rolando dado. Isso é legal, mas depois de um tempo, para mim, fica enjoativo. Principalmente hoje em dia, em que eu conheço jogos que fazem isso de uma forma muito melhor. Vou fazer uma comparação aqui para vocês, tá? Que é o The Witcher Old World aqui. Que é muito parecido com ela. Você anda ali pelo mapinha e tal, faz um encontro, e daí tem um combate. Só que o combate é feito com cartas, então você vai ter um deck ali, um deck que você fez para combater os monstros. Então, assim, na minha opinião, isso é muito mais legal. Você consegue mitigar muita coisa, você consegue se preparar, você consegue saber se você tá forte. No Eldritch, não. No Eldritch, você nunca vai saber se você vai estar preparado pelo que está a vir. Então, para mim, nesse ponto, ele peca e muito. Eu não acho legal, de verdade mesmo, hoje em dia, a gameplay desse jogo. Com expansões, sem expansões, sempre vai ser a mesma coisa, tá? Por exemplo, aquela expansão onírica adiciona um tabuleiro, tem um outro mundo, um outro universo para você explorar, mas é a mesma coisa. Dito isso, gente, vou dar meu veredito se Eldritch vale ou não a pena em 2024. Eu acho sim que ele vale a pena a tentativa. Você compra, testa, vê se é a tua vibe, vê se você gostou e beleza, daí você fica com ele. Eu acho que pelo preço que a caixa base tem, vale sim a pena. Eu, particularmente, não vou jogar mais esse jogo, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente vou vender ele, porque eu joguei ele no sábado, né, nesse sábado agora, e não me senti animado, não me senti, sabe, desafiado, não me senti nada. Eu só me senti jogando dadinho. Então hoje em dia eu virei um cara chato que gosta de ter um certo nível de estratégia, um certo nível de, enfim, de mitigação. O Eldritch não me proporciona isso. Então, né, esse veredito ficou ali meio, né, vai da sua opinião, né? A minha opinião é que eu não vou jogar mais, porque não faz mais o meu estilo, mas não deixa de ser um bom jogo, tá bom? Então esse foi o vídeo, tá? Hoje creio que eu dei uma alongada, mas tinha bastante coisa para falar, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí se você quer, né, receber, que eu vou postar semanalmente. E é isso, beijos, abraços, gente.